Agora, na Comunidade FM, programa Abordagem Regional, com Paulo Carvalho. Os fatos, prestação de serviços, opinião. Abordagem Regional. A notícia com responsabilidade. Bem, meio-dia, mais 4 minutos, estamos iniciando mais uma edição do programa Abordagem Regional. Hoje é quarta-feira, dia 24 do mês de maio. Boa tarde para você que estava aí na companhia do Show da Manhã com ele, Vanley Marques. E agora nós damos sequência com o programa Abordagem Regional. Lembrando que quarta é dia do espaço jurídico. Hoje não temos a presença do rei. Sim, o Reinaldo Rocha está na fila do INSS para fazer exame de sangue e outros exames mais. Também esse exame que o doutor aqui gesticulou, provavelmente estará fazendo, em virtude da idade. Hoje, como o Reinaldo sempre o faz, eu o farei. Hoje é dia da infantaria, dia do telegrafista, dia do vestibulando, dia nacional do cigano e também dia do café. Falando em café, faz um tempo que não temos café aqui na emissora, né? O pessoal não está mais patrocinando e a gente fica sem tomar café todos os dias. Meio-dia, mais 5 minutos, doutor Druziani, boa tarde. Boa tarde, Paulo Carvalho. Boa tarde a todos os ouvintes do Abordagem Regional. E um abraço todo especial para o Vanley Marques, que alegra as nossas manhãs aqui na comunidade. Bom, falando em Vanley Marques, Vanley, senta aí um pouquinho, deixa eu fazer uma pergunta para você, né? Porque o Vanley tá saindo já para almoçar. Hoje eu fui mais esperto, cheguei um pouquinho mais em cima do horário, já vim almoçado, né? Para não ter esse transtorno de passar fome depois do programa. Vanley Marques, eu quero que você relate para nós e para os nossos ouvintes essa particularidade de um salão de beleza que estava sintonizado na Rádio Comunidade FM e a cliente lá estava para cortar o cabelo e escutou o anúncio aqui nas ondas da 105,9. Exatamente, Paulo Carvalho. Tão bacana a gente receber esse retorno, né, doutor? Saber que as pessoas estão ouvindo, estão prestando atenção, que gostam da nossa programação. A nossa amiga Vivian, que é a nossa apoiadora aqui da Madeireira Pica-Pau, junto com o seu Nito Teixeira. Pessoal bacana, está há mais de 7 anos apoiando a nossa programação. A gente fica muito feliz em saber que eles estão contentes, em saber que a propaganda está rolando aqui na comunidade, né? Ela tinha ido no salão de beleza da Rosângela, se eu não me engano. A Rosângela é apoiadora, não? Ainda não. Mas vai ser. Ainda não. Ainda não, vai ser. Mas se estiver ouvindo... Você vai ver a quantidade de pessoas que vão lá no salão a partir de agora. Para ouvir a comunidade. Para ouvir a comunidade. É um pretexto que elas usam, é fazer o cabelo, as unhas. Mas na verdade vai ouvir a rádio. Para ouvir a comunidade FM. Pessoal, fazer aquela chapinha ouvindo o Dr. Druziani nas quartas-feiras. Já pensou? Que coisa maravilhosa. Vai sair chapada sem tomar nenhuma pinga. Ela estava ouvindo provavelmente o programa do Rodrigo, né? No horário das 6 horas. Sertanejo. Aí entrar a oração da tarde com o padre Reginaldo Manzotti, entrou o apoio cultural da Madeireira Pica-Pau. Ela prestou atenção e falou: nossa propaganda, né? Mas a gente só faz lá na comunidade. Eu ouço a comunidade o dia inteiro aqui. Legal. Que maravilha. E teve também uma passagem ontem. Sorrindo, né? Ontem a passagem do professor de Educação Física. Sim, o Matheus Mazzotti. Impressionante, doutor. Tão logo terminou a edição, né, da participação no programa do Vanley Marques, líder de audiência na rádio da Comunidade FM, nós já começamos a ter a repercussão positiva, querendo mais informações sobre o assunto. Olha que bacana. Isso é comunicação. Falando nisso, doutor, uma pergunta aqui sobre o exercício ilegal. Você também? Sim. Tem que aproveitar que o nosso advogado de confiança está presente, sobre o exercício ilegal da profissão. O cidadão que se forma em direito, mas não presta ainda a prova da OAB, ele pode
exercer a função do advogado? Não. Só é advogado quem está devidamente registrados nos quadros da Ordem dos Advogados do Brasil. Em não estando, ainda que tenha um curso de direito, ele estará praticando o exercício legal da profissão. Então ele não pode exercer A advocacia não. Ok. É sempre bom contar com advogado de nossa Na verdade, doutor, a pergunta dele seria outra. Ele desviou. A pergunta é: hoje, um educador, professor de educação física, que foi o tema de ontem do programa dele, ele é professor de educação física. E o professor de educação física, quando ele sai da faculdade, ele tem duas opções. Ou ele é bacharel, ou ele é licenciado. Licenciado é aquele profissional que poderá ministrar aulas em faculdades e escolas sobre a matéria. E bacharel, aqueles que poderão trabalhar, né, multidisciplinar, com projetos e academias, enfim, aí ele é o bacharel. E tem o profissional que são habilitados nas duas, tanto licenciado como bacharelado. E aí vem a questão. Hoje, o CREF, né, o CREF, que é o Conselho Regional da Educação Física, está regulamentando a profissão, que até uns tempos atrás algumas profissões não eram regulamentadas. A própria função do jornalista, né, hoje existe o MTB, mas existem muitos profissionais que trabalham na área, até tem o MTB, no entanto, não fizeram uma faculdade, não são formados, mas em virtude do tempo e o período de trabalho acabam sendo. Hoje já há uma discussão do Sindicato dos Jornalistas para que só se imita o MTB para os profissionais que fazem uma faculdade. No entanto, quero mandar um abraço para o amigo David Oliveira. Lembra do David, doutor? Nosso repórter lá da TV Mix? De saudosa memória. Ele agora no início, né, na primeira quinzena de maio, ele foi agraciado com esse documento do Ministério. Ele já tem MTB em virtude do tempo de trabalho, inclusive o trabalho dele jornalístico na rede, na nossa emissora, quando lá nós trabalhávamos. Com a sua colaboração. Exatamente, ele conseguiu e a gente fica feliz por isso. Então, eu tenho MTB. Então. DRT, mas por lei, né? PDQP. Tá, mas você eu tem não tenho. Não. Mas o senhor tem a OAB. OAB. Já é um... no meu caso, eu fiz o curso de radialista em 96, mas aí também pelo fato do curso. Não, eu tenho, né, o DRT. Já não prescreveu? Mas diploma prescreve agora? Não, brincadeira essa parte. Tá bom. Não prescreve. Assustei, vou dar diploma de prescreve, vou ter que fazer faculdade de novo. Muito bem, vamos lá então. Pode ou não pode, doutor? Isso pode, isso não pode? A regra é clara. Exercício de profissão sem estar devidamente registrado e em sendo profissão regulamentada é exercício legal da profissão. Muito bem, então são um dos assuntos que já estamos abordando para você, que é ouvinte aqui da 105,9 no dial do seu rádio, pela internet www.radiocomunidade105.com.br, no Facebook, facebook.com/radiocomunidade. Curta, siga a gente pelo Twitter, @FM Comunidade 10. Obrigado aí pelo carinho da sua audiência. Doutor, o que não quer calar agora os assuntos que nós tivemos o programa na quarta-feira, e essa informação da qual a mídia nacional intitulou como bombástica, olha, uma bomba, uma gravação com o Michel Temer, é tudo isso mesmo? É uma bomba, doutor? É uma bomba, se nós considerarmos todo um contexto e as autoridades envolvidas no fato. A gravação em si é mequetrefe. A gravação em si, só ela mesmo, deixa muito a desejar. Mas os personagens envolvidos, um grande empresário já investigado, um presidente da República, num horário não propício ao horário de expediente, num local não propício a expediente, que é dentro de uma garagem, da forma como foi
cifrada a conversa, muito me fez lembrar aquela frase do Conversa de Cerca Lourenço, vai falando, comendo pelas beiradas, não é mesmo? Aí a pessoa está pensando em outra coisa, depois ela fala, né? A gravação mesmo não diz muita coisa, mas o contexto todo, e mais considerando que aquela gravação estava feita dentro da lei da colaboração, mais comumente chamada de delação premiada, está prevista a atividade controlada, isso era uma atividade controlada, que já estava sendo monitorada pela Polícia Federal e pelo Ministério Público com a autorização do Supremo Tribunal Federal, realmente, aí sim dá este contexto bombástico de que o nosso país precisa realmente de muita borracha para passar muita coisa limpa. Nós estamos percebendo, pode até ser de uma forma errônea, né, porque infelizmente alguns mandatários que ocupam cargos, seja ele em qualquer esfera, cargo eletivo que eu digo, a grande maioria deles tem um poder de persuadir as pessoas fantásticos. E eu recebi aqui alguns áudios, logicamente que eu não vou repercutir porque não deu tempo de eu apurá-los, mas algum pouco que eu ouvi, alguns comentários, inclusive eu gostaria que você conversasse com o Dr. Drusiano, porque nós aprendemos, né, neste ano que você está aí com a abordagem regional na Rádio Comunidade FM, a ouvi-lo e fazer uma análise mais apurada e buscar as fontes, aonde foi publicado, porque vocês sempre incentivam isso. Olha, que responsabilidade, hein? E nós estamos vendo, inclusive, a gente percebe até nas redes sociais alguns áudios que aparentemente são das pessoas citadas, né? Algumas delas, inclusive, do próprio ex-presidente, o Luiz Inácio Lula da Silva. Só que tem muitas pessoas que o imitam e o imitam muito bem, né? A pronúncia, inclusive, eu quero mandar um abraço para o Rony Carina. O Rony Carina são cantores sertanejos, ontem participaram do Sangue Caipira, com transmissão também ao vivo pela Rádio Comunidade, e teve um trecho do programa que ele imitou o Lula. Logicamente estava falando o sertanejo, né? Ele não comprometeu em nada, ele só o timbre, a voz, o jeito, pedindo música sertaneja e tudo mais. Então não houve assim. Mas tem alguns áudios que a gente recebe que parece ser. E eles falam, olha, isso aqui foi do depoimento lá com o Moro, você viu? O Lula falou isso. Então há uma preocupação, como nós, cidadãos comuns, vamos conseguir apurar se é ou não verdadeiro. A gente não tem essa habilidade técnica. Aí é que entra o que o senhor sempre comenta, doutor, a fonte, de onde veio a fonte, de onde for, aí há ou não uma credibilidade, pode ser verdadeiro. É isso? Exatamente. Eu costumo sempre dizer que se você se louvar apenas num veículo de comunicação, você é manipulado. Você tem que ouvir vários telejornais, ver alguns telejornais, ler alguns jornais para tirar um discernimento e ainda assim com muita, muita cautela. Eu parto do princípio de que, aprendendo com Paulo Carvalho, só é jornalismo aquilo que se fala e que as pessoas não querem que seja dito. O resto tudo é publicidade. Então, eu parto desse princípio. Então, primeiro eu vou procurar saber quem está falando, para saber se tem autoridade para falar sobre aquilo. Segundo, eu vou procurar saber quem está falando, para ver se tem isenção para falar sobre aquilo. Que uma coisa é o criminoso dizer que é inocente. O senhor com certeza não vai acreditar nele, aquele que está sendo processado pela justiça por um crime. Ele dizer, eu sou inocente. Então, o senhor já está vendo qual é a fonte. Quem que está falando que é inocente? É o próprio acusado. Então, isto é levado com muita cautela. Então,
Quando alguém está falando alguma coisa, mas ela está intimamente ligada àquele fato, ou àquela tese, ou àquela ideia, através de militância política, de militância administrativa, em órgãos sociais, enfim, dá para ter uma ideia se ela está falando com isenção ou não, né? E aí o senhor ouve este aí que tem um lado da história, depois ouve o outro que tem o outro lado da história, para tirar um meio termo realmente sobre o que está acontecendo, tá? E em terceiro lugar, aí sim, se aquela comunicação tem algum ruído ou não, que se chama tecnicamente em comunicação, ou seja, se aquele áudio que chega não está editado, não é feito através de uma imitação por uma pessoa que não é aquela que parece ser, enfim. E daí porque eu prestigio muito mais os vídeos do que os áudios, né? Quando me diz que o áudio é do Luiz Inácio, para mim não quer dizer muita coisa não, porque eu não estou vendo se é ele mesmo ou não. Então todas essas cautelas nós precisamos ter. E nós somos pretensiosos a ponto de dizer, olha, pode ouvir o Jornal Nacional, o Jornal da Record, pode ler aí Folha de São Paulo, o Estadão, mas sempre liga aqui no Abordagem Regional para ter realmente a ideia do que estão falando, se realmente estão manipulando a população ou não. Porque na grande maioria das vezes, os veículos grandes de comunicação, eles só comunicam aquilo que interessa primeiro a eles mesmos. Veículo de comunicação. Depois à população. Infelizmente. Muito bem, meio-dia mais 20 minutos. Eu estou, nesse momento, conversando com o Dr. Druziano e, ao mesmo tempo, por um programa de internet, estou no computador lá na minha casa, que ontem eu fiz um trabalho de edição dos trabalhos camarários, e tem a fala do vereador Alan João, que ele usou na fala livre, a palavra livre final, e ele faz alguns comentários em relação à atual situação do país, inclusive ao nosso presidente da República. Mas está aqui em 2%, eu tenho a impressão, doutor, que até o horário do intervalo esse áudio vai chegar e eu queria compartilhar com o senhor para que nós pudéssemos comentar. É uma observação do nobre vereador em relação a uma situação. E como eu achei interessante a maneira com que ele pontuou, eu queria depois que o senhor também pudesse, numa visão jurídica, nos auxiliar nesta questão. Mais do que eu, o doutor Ivo Snauer, lá da Câmara. Inclusive o doutor Ivo vai passar por aqui amanhã. É né? que ele pode. Né? Ele vai passar por aqui amanhã, e inclusive eu falei com ele na segunda-feira, provavelmente em breve ele estará aí também tendo uma participação aqui com a gente, que acho que é importante, principalmente na questão da parte jurídica da Câmara Municipal da cidade de Porto Ferreira. Falando em profissão, exercício legal da profissão, doutor, eu gostaria também de uma outra situação, porque está amplamente sendo debatido nas redes sociais aqui de Porto Ferreira, de projetos, de profissionais que encabeçam projetos. Eu vou tentar esclarecer sem nominar nesse primeiro momento, para que não haja nenhum tipo de exposição, mas obviamente as pessoas envolvidas vão entender do assunto ora e exposto aqui para o nobre advogado Dr. Druziano. Projetos de cunhos sociais e que envolvem algumas habilidades, como nós acabamos de anunciar sobre o exercício ilegal da profissão. Mesmo sendo projetos sociais sem cunho econômico, a pessoa não vai estar sendo ressarcida pela prestação do serviço porque é um voluntário. Mesmo nesses casos, doutor, incide no exercício legal da profissão? Se ele, nesse seu voluntariado, estiver realizando alguma atividade que existe um conselho regional e que requer esse registro, ele mesmo assim estaria incidindo nesse crime ou não? Sim. O fato de estar sendo gratuita a prestação do serviço não isenta o profissional de responder
pelo exercício ilegal da profissão, porque o texto do artigo de lei não diz referência nenhuma a se aquela atividade está sendo cobrada ou não. O artigo 37 da lei das contravenções penais diz: exercer profissão ou atividade econômica ou anunciar que a exerce sem preencher as condições a que por lei está subordinado o seu exercício. Pena de prisão de 15 dias a 3 meses ou multa de R$500.000 e 5 contos de réis. Ou seja, está no artigo 47 da Lei das Contravenções Penais e em nenhum momento faz referência a se a atividade é remunerada ou não. Então, para esclarecer aos ouvintes, aquela atividade que dependa de regulamentação e dependa de inscrição do profissional em algum órgão de classe, a exemplo da Ordem dos Advogados do Brasil, em não tendo esses registros, como muito bem diz o artigo, né, não preenche as condições que a lei está subordinado, está exercendo a profissão ilegalmente e vai se enquadrar neste artigo aqui. Bom, como nós estamos falando de ações e de projetos, até com uma certa longevidade, porque são projetos que funcionam no município já há algum tempo, a pergunta é: existe a possibilidade da gestão pública? Porque aqui vamos ter que nominar, né? O prefeito Rômulo Ripa, ele sempre fala e diz, inclusive em entrevistas aqui nesta emissora, que é um prefeito legalista. Ele vai fazer tudo o que estiver dentro da lei. Até aí, né? Falou o óbvio. O óbvio, exatamente. Dizer que é um prefeito legalista, ô Rômulo, parabéns para você, viu? Mas não diz nada de novo, porque o administrador público, um dos princípios constitucionais é a legalidade, ou seja, é observar a lei. Exatamente. Então, já pronunciou várias vezes. Agora a pergunta é: se temos um projeto que já funciona há muitos anos, porque nós já ouvimos amplamente dizer de que uma mentira repetida várias vezes se torna verdade. Uma ação feita de forma errada durante um bom tempo se torna uma ação correta. Enfim, não é bem assim. Estou dizendo uma ação feita erroneamente, mas repetida várias vezes, dá a impressão de que é correta. Não passa a ser correta. Exatamente. Só pelo fato de, com o tempo, ela se perpetuar. Então, fique bem claro isso, senão o ouvinte vai achar que então se faz por muito tempo passa a ser legal. Não é legal, exatamente. É aí que a gente ia chegar na nomenclatura da pergunta, que era exatamente... Você não fez a pergunta ainda. A pergunta foi exatamente isso. A pessoa... que aquilo é correto para os olhos de fora. Fala, não, se é feito assim, tá certo. E às vezes não está certo, continua numa ilegalidade. Mas um projeto que durante um período funcionou e de uma certa forma foi outro para aqueles que participaram desse projeto. A pergunta é: cabe ao gestor público e aos edis, ou seja, vereadores, tentar proporcionar uma legalidade nisso, para que aquele projeto que, ora, aparentemente traz benefícios à comunidade, possa funcionar de uma maneira correta e não continuar sendo feito errado. A partir de agora estava sendo feito errado, a partir de agora vamos instituir algumas ferramentas ou profissionais para que esse projeto continue, mas dentro da legalidade. Muito complicado, não? Não é nada complicado. Agora, eu gostaria de me valer da sua pergunta para fazer um outro esclarecimento, que eu entendo que é de uma importância muito maior do que esse questionamento específico aí desta atividade que vem sendo desenvolvida há algum tempo, que é a seguinte: o senhor que está me ouvindo, a senhora que está me ouvindo,
já ouviram falar há muito tempo do Estatuto da Criança e do Adolescente. E, na maioria das vezes, o senhor e a senhora ouve falar no Estatuto da Criança e do Adolescente por pessoas que querem dizer com isso que esse estatuto serve para deixar bandido menor fora da cadeia, né? Não é bem assim. O Estatuto da Criança e do Adolescente tem mais de 100 artigos, todos ligados à proteção da criança, à proteção do adolescente, não à proteção do bandido menor. Muito pelo contrário, o Estatuto da Criança e do Adolescente tem disposições para prender o bandido menor. A senhora está me ouvindo? O senhor está me ouvindo? Então, aquele que disser que o Estatuto da Criança é para soltar o menor bandido, diga para ele, não, o senhor está informando erroneamente. O Estatuto tem dispositivos para prender, para custodiar o menor que está em situação de banditismo. Muito cuidado, então. Falamos agora há pouco dessa mídia que explica, mas não explica. Muito bem. Dentro do Estatuto da Criança e do Adolescente, a preocupação com a regulamentação no cuidado com a criança ela é tanta que impõe que qualquer entidade que esteja voltada a atendimento e manutenção e proteção e atividades socioeducativas à criança e adolescente tenha que estar registrada no Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. Por quê? Que é justamente para saber quem é que está lidando com essas crianças e se essas pessoas que estão lidando com essas crianças estão realmente encaminhando no sentido do bem. Não as estão manipulando, como nós vimos raros casos na história do nosso país. Então, primeiro, a administração pública, através não sei se é departamento aqui, mas enfim, do órgão responsável pela criança e adolescente municipal, tem que cuidar para que essas atividades ligadas às crianças tenham toda a proteção jurídico, social e psicológica. É responsabilidade do Estado isso, tá? Segundo, o Conselho Tutelar, que muita gente diz que serve também só para ir lá e tirar a criança, coitada, do colo da mãe, também não é verdade. O Conselho Tutelar, como o próprio nome diz, ele tutela o direito da criança. Também pode ser acionado se houver alguma irregularidade em relação a esse atendimento nesta atividade que estiver sendo fornecida para a criança. Então, tudo responsabilidade do governo municipal, não é daquele voluntário que está lá e, como o próprio nome já diz, voluntário, não está cobrando nada e está atendendo uma população de crianças que tem essa necessidade ligada ao esporte, ligada à educação, ligada à cultura, enfim, qualquer que seja a necessidade da criança. Então, se existe um projeto, e esse projeto já está há bastante tempo em desenvolvimento, atende as crianças, os pais sentem que isto é bom para a criança, nada mais justo, nada mais normal, nada mais óbvio que o poder público acolha este projeto, acolha esta atividade, para que ela continue sendo desenvolvida da forma legal, como deve ser, está lá na Constituição Federal. Hoje é quarta-feira, dia 24 do mês de maio, estamos na quarta jurídica e um dos assuntos mais comentados ultimamente na mídia nacional e também nas redes sociais, porque a impressão que temos, doutor, que agora todos somos peritos. Olha, foi uma gravação fraudulenta, olha, ele recebeu fora de hora, o presidente não podia. Existem os criminalistas que diz que essa gravação não serve para nada, não prova nada. Existem outros criminalistas que só o fato do presidente ter recebido fora de horário convencional uma pessoa que já estava sendo investigado já
incidiria em responsabilidade, na lei de responsabilidade fiscal, ele já teria cometido uma ilicitude, então tá... Mas veja, o senhor mesmo, nas suas colocações, o senhor já deu a solução do enigma. Aqueles que dizem que a gravação é fraudulenta, eles não respondem se aquilo que foi dito pelo presidente realmente foi dito ou é alguma outra pessoa que está falando por ele. Eles não dizem isso, só dizem que é fraudulenta. Muito bem, é fraudulenta, mas o que o presidente falou ali, ele falou mesmo ou não falou? Isso eles não entram nesse mérito. Assim como o Molina, que ganha peso de ouro para dar o parecer dele, ele também deu o parecer, dizendo que tem não sei quantas mil interrupções e que a audição é muito falha, que a gravação realmente é inaudível, que o equipamento que foi usado é um equipamento mequetrefe e que uma gravação dessa realmente nenhum juiz aceitaria. Concordo com tudo isso que ele falou. Mas nas condições em que ela foi feita, com uma atividade controlada pelo próprio Ministério Público, aí é uma outra conotação. Então, ele fez a análise só do mecanismo, equipamento, que gravou, se gravou bem, se gravou mal, mas ele não entra no mérito para que, em dizendo... Mas naqueles trechos em que gravou, mesmo o equipamento sendo ruim, mesmo alguns trechos inaudíveis, no que é audível, no que dá para ouvir, aquilo que foi ouvido realmente foi dito ou não foi dito? Ele não entra nesse mérito. Então, há aquela retórica. Nós temos um copo meio cheio ou meio vazio? Na verdade, o que você está dizendo é isso. Aqueles que têm interesse em dizer que é meio cheio, vão só falar que é meio cheio. Olha, o copo está pela metade. Aqueles que têm interesse em dizer que o copo está vazio, vão dizer, ele está meio vazio. Então, é o que falávamos agora há pouco. Tem que saber qual que é o interesse por trás dessa, entre aspas, análise que está sendo feita da gravação. Importante lembrar que a gravação em si realmente não tem muita nitidez e também não tem muita qualidade. Mas ela, dentro de todo um outro contexto. E eu vou falar uma outra coisa, tem muitos amigos aí das redes sociais que estão nos ouvindo. Eu postei isso alguns dias atrás, tá? Porque também tinha aquela retórica a respeito do Lula, que quando pegou um papel lá, quase que jogou para o juiz, dizendo, mas está assinado? Não está assinado. Se não está assinado, então nem quero saber. Em processo penal, um documento assinado ou não assinado é irrelevante. O importante é que documento, aonde foi encontrado e o que ele dizia. O assinado e não assinado é outra coisa. E aí tem muitos técnicos da área jurídica enganadores e dizem assim, não, pera lá, mas para comprar um terreno precisa ter uma escritura e precisa lá no cartório registrar a escritura. Se não registrar, não compra. Como é que está falando que é do Lula se não tem nada registrado? Não engane a população. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Ele está sendo processado porque ele recebeu benesses para propiciar vantagens para a empresa. E uma das benesses, segundo o promotor de justiça, tem que ver com esse triplex. Não precisa ter registro em cartório. Por favor, não fique enganando a população. Muito bem. 12h, 42 minutos. Doutor, vou repercutir agora a fala do vereador Alan João, utilizado na palavra livre final da última sessão, que aconteceu segunda-feira, dia 22, a 18ª sessão ordinária, porque ele faz justamente esses levantamentos e questionamentos em relação aos últimos acontecimentos da esfera política nacional, envolvendo inclusive nome do do senador afastado, não ia falar esse como ele,
mas na verdade ele está afastado, ele não deixou de ser senador, e também do presidente Michel Temer. Vamos lá, palavra Alan João. Li uma fala, uma matéria, uma reportagem hoje, do prefeito Dória, que ele ficou estarrecido pelas palavras usadas pelo senador, ex-senador, graças a Deus, da República, Aécio Neves. Ele ficou estarrecido pelas palavras. Eu não fiquei estarrecido pelas palavras. Eu fiquei estarrecido pelos supostos crimes que ele vai ter que responder. Por isso que eu fiquei estarrecido. Não pelas palavras. Não me surpreendeu, inclusive, o senador fazer parte disso. Mas o estarrecimento não baixo calão que ele usou nas gravações, mas sim pela atitude ilegal, imoral que ele praticou sendo senador, praticou sendo candidato a presidente da República, enganando a população com as suas respostas inadequadas nos debates que tiveram. E tive uma surpresa muito grande nos jornais de domingo, quanto a algumas respostas do Michel Temer, falando que as gravações foram manipuladas. E achei estranho a mídia toda dando esse espaço tão amplo para o presidente da República se esclarecer, inclusive em manchete oficial da Folha de São Paulo, do Estadão, da TV Globo. Há alguns meses atrás, nós tivemos uma questão de impeachment e que não foi dado tanto direito de resposta assim. Então eu fui estudar os motivos, todas as respostas que a mídia cedeu ao presidente da República. E observei, senhor presidente, dados muito interessantes. A TV Globo, a partir do momento que o presidente Michel Temer assumiu o poder do país, teve um aumento de 5 milhões de reais em pagamentos do poder público com questões de propagandas. O jornal Folha de São Paulo teve um aumento de 121%. Um aumento de propaganda na Folha de São Paulo. Isso pelo órgão oficial do Ministério de Comunicações e da Casa Civil. O Estadão teve um aumento de 229% de propagandas. Então, olha Veja, 479% de aumento de propagandas. Então está explicado o porquê agora o presidente da República é um pobre coitado, teve um problema, agora o Joesley que é culpado de tudo isso. Enfim, isso a população tem que tomar conhecimento de que todos devem responder aos processos, independentemente de partido político. Todos eles. Seja vermelho, seja azul, qualquer cor que seja. A população, o país tem que ser passado a limpo, e a população tem que acompanhar de maneira correta e observar como a mídia influencia e dita regras no nosso país, assim como em vários países da América Latina. Enfim, foi uma reflexão que eu quis fazer hoje, de um momento tão lamentável que vive a política brasileira. Encerro a minha fala, agradecendo a presença de todos vocês que têm nos acompanhado pelo Facebook, acompanhado aqui na sessão, que sempre manda mensagens para a gente. Enfim, agradecer a população que tem participado. Reitero que muitos dos nossos requerimentos, muitas das nossas indicações não partem só da nossa cabeça, partem também dos anseios da população. Então a gente pede cada vez mais que vocês participem do mandato de cada vereador aqui da Câmara Municipal. Tenham todos uma ótima semana e uma boa noite. Muito bem, está aí o pronunciamento, doutor, do vereador Alan João. E afirmo também, Alan João, além de vereador, é advogado, registrado na Ordem dos Advogados do Brasil, e fez o uso da tribuna para fazer essas argumentações falando do poder da influência da mídia e do aporte financeiro realizado pela esfera federal em órgãos importantes da imprensa. São duas perguntas. Primeiro, sobre o poder de influência da mídia, e o segundo, se o aporte financeiro da esfera federal realmente colabora para que a mídia mude de opinião, doutor? Com certeza. Aí o Alan João tem todo o meu apoio quando ele fala que a mídia, ela é uma mídia sempre interessada primeiro nela mesma. Isso já havia falado agora há pouco. O Alan só esqueceu de dizer que a Bandeirantes recebeu 1.132% de aumento em publicidade também nesse mesmo período a que ele se refere. Daí não dá para sacar que o presidente seja coitadinho, como ele usou uma retórica, né,
Na verdade, já falava agora há pouco. Ouça vários jornais, ouça a Abordagem Regional, toda meio-dia, da meio-dia a 1. Veja várias redes sociais, veja jornais impressos, enfim, para tirar a sua conclusão. Importante isso. Não vá repetir a conclusão do Alan João, não vá repetir a conclusão do Michel Temer, não vá repetir a conclusão do Paulo Carvalho, nem do Dr. Druziani. Você cria a sua convicção de acordo com a sua conclusão. Ouça todos e tire a sua conclusão. Não vai o Maria vai com as outras, não, porque a gente já viu muita coisa ruim realmente neste meio. Agora, questionar que alguém ficou estarrecido com as palavras do Aécio Neves, né? E lembrar aí João Dória, que muita gente já caiu no marketing dele achando que esse é um bom menino, que é um administrador de sucesso, que agora é um político que vai salvar o Brasil. Para com isso, gente. Quem vai salvar o Brasil somos nós mesmos, nos informando e votando com consciência e fazendo a nossa tarefa de casa e vigiando o que está acontecendo na sua comunidade e exigindo que os poderes públicos façam aquilo na sua esfera de poder, no seu bairro, na sua cidade, no seu estado, e não ficando de braço cruzado e só repetindo o que fala o Jornal Nacional ou outras coisas da vida. Isso é que vai mudar o Brasil. Cuidado, hein? Não existe salvador da pátria. Cuidado com Bolsonaro, os bolsonísticos, João, por mais joia que seja, aliás, Dória que seja, ou outras coisas mais, porque tudo isso aí é produto de mídia. Tudo isso é aquele sabonete que te vende, que depois você vai usar e nada mais é do que um sabão perfumado. Muito cuidado. Nós já... Meu amigo, minha amiga, nós já caímos nessa história. Você não votou no Caçador de Marajá? Ah, votou no Caçador de Marajá? E onde é que está o Caçador de Marajá? Aliás, a pergunta que não quer calar é outra. Não, onde está o Caçador de Marajá? Onde é que estão os marajás que ele disse que ia caçar? Estão aí, estão sendo caçados agora pelo Ministério Público, pela Polícia Federal e pela Justiça. Agora que estão caçando esses marajás. E olha, com o desplante de, ainda em pleno período de cassação de marajás, eles ainda andam correndo com mala pra rua, pra lá e pra cá, enfiando dinheiro na cueca, enfiando dinheiro em tudo quanto é lugar. Então, cuidado com os salvadores da pátria. Não tem salvadores da pátria. Os salvadores somos nós mesmos. Então, Alan João, parabéns para você. Fez uma análise excelente do que é a mídia, do que é essa choradeira aí, que vão lá e chora. Quando fala na minha falecida mulher, eu fico, meus filhos, que meus netos, não sei o quê. Muito cuidado com isso. O raciocínio tem que sempre ser racional. Nunca emocional. Muito bem, meio-dia mais 52 minutos, estamos conversando com o doutor Druziani. Hoje é quarta-feira, é o espaço jurídico, né? Estamos aqui conversando com o doutor Druziani ao vivo e o telefone toca mesmo, ao vivo é assim, viu, doutor? Quer atender aí o telefone? É melhor não, eu vou atendê-lo logo depois que terminar o programa ao vivo aqui na Rádio Comunidade FM. Muito bem. Bom, nós como estamos fazendo esses comparativos, o senhor até usou uma fala, né, de lembrar das pessoas que já partiram desta, né, e já foram para outra, ou seja, morreram, ou fizeram a sua Páscoa, como queiram. Até que ponto, doutor, eu atribuir a culpa a uma pessoa morta isenta a minha culpa? Olha, eu não sei de nada, mas ela sabe. A culpa é dela. Ela morreu, não tem como investigar e pronto, morre o processo? Na verdade, também é uma outra retórica que não vai safar aquele que tenta inculpar o morto, né? Porque vários outros indícios existem nesse processo. Eu estou muito curioso para saber
como é que vai ser essa decisão, e penso, vigio, espero e vibro para que essa decisão seja aquela realmente fundada nas provas que existem no processo. Não seja nenhuma decisão fundada em matéria de jornal, notícia da Rede Globo ou qualquer outra coisa. Se for fundada em provas do processo, aí sim nós estaremos no Estado democrático de direito, onde o cidadão se submete apenas à lei e não às pessoas ou salvadores da pátria. Se for fundada em outras coisas, aí nós começamos a claudicar, começamos a ficar preocupados. Uma preocupação muito grande minha é quando eu ouvi do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva falar a um juiz federal que ele, enquanto presidente da República, ele não se submetia a nenhum código penal e nenhum outro código. Ele só se submetia à população. Isto é populismo do mais perigoso nível que se possa pensar. Todo cidadão brasileiro, tenha sido presidente ou esteja presidente, como é o caso do Michel Temer, tem que se submeter às leis. Todas as leis. Todos eles têm que se submeter às leis. Código Penal, Código Civil, Estatuto da Criança e do Adolescente, Lei Maria da Penha, tem que se submeter à lei. Aquele que disser que eu não me submeto à lei, eu só me submeto à população, está fazendo populismo do maior perigo que possa ter. Nós temos exemplos na história do nosso mundo. Bom, tem duas perguntas que eu gostaria de firmar e tem uma questão aqui da nossa população. Logicamente não dá para eu nominar todas as pessoas que estão acompanhando, das 2.538 pessoas agora, pelo site, eu não consigo nominar, eu agradeço aí o carinho e a audiência, mas eu gostaria, doutor, apenas de duas situações e depois que o senhor explicasse essa questão, caso ocorra aí, quais são os cenários que pode ocorrer diretas, pode ocorrer indiretas, porque está tendo muitos comentários. Olha, se ele, presidente Temer, renunciar ou tiver aí o impeachment, haverá eleições indiretas. Se a chapa Dilma a Temer for cassada, aí, respeitando a vontade popular que votaram neles, terá que ter diretas. Então está tendo algumas complicações e eu gostaria que o senhor explicasse. Mas antes, é só fazer um comentário justamente disso, de ser julgados pelo povo. Até que ponto, doutor, eu até vou fazer uma menção aqui à história bíblica, que já houve um fato, né? Inclusive são duas situações. Um fato em que Pôncio Pilatos disse à população, passou a responsabilidade para ele, sabedor, né? Logicamente, a história, só para a gente fazer um adentro aqui nessa passagem. Olha, tem aqui Jesus e tem o Barrabás, que é o bandido. Como é prática aqui na Páscoa que eu solte um preso, quem que vocês querem? Barrabás ou Cristo? Bom, a gente sabe a história. Pode acontecer isso na justiça hoje, doutor? O juiz, vamos falar da nome ao muro, que está sendo investigando a questão Lava Jato. Olha, nós temos provas de que tal pessoa está sendo condenada e existe prova suficiente para condená-lo. Mas, se o povo quiser elegê-lo presidente, tudo bem, aí eu tiro e ele fica sendo presidente e cesso a condenação. Inclusive, bem pertinho da gente, eu não vou falar nome também por questões éticas, mas tem um prefeito aqui bem pertinho da gente, que eu já escutei, inclusive entrevistando ele, que ele se intitulava Jesus Cristo e os vereadores os 12 apóstolos. E que no meio dos vereadores tinha os traidores. Então tem alguns governantes que se intitulam Deus e que a voz do povo é a voz de Deus. Então, desde que esse povo seja manipulado por ele. Exato. Tem esse senão. Tem esse senão aí. Exatamente. A voz do povo é a voz de Deus, desde que eu esteja manipulando esse povo. Então, mas veja como é fato. O prefeito disse, eu sou Deus e tenho os vereadores que são os meus discípulos, ou seja, faz aquilo que eu quero.
Então, o povo vai fazer aquilo que eu quero. Eu sou Deus. Entendeu? Desde que faça o que eu quero, sendo eu o Deus, tudo pode. E a pergunta é exatamente isso. Até que ponto a justiça pode ser influenciada por uma grande maioria de pessoas que apoiam um determinado candidato? Não pode. Como falava agora há pouco, todos nós nos submetemos à lei, primeiro. Se o senhor e a senhora entender que alguém não precisa se submeter à lei, a senhora começa e o senhor começa a aceitar um estado de exceção. Uma ditadura onde as pessoas é que mandam e não o povo que manda. Tem uma grande diferença. Quando o povo manda, todos seguem a lei e faz de acordo com a lei. Quando são pessoas que mandam, é elas que mandam e a lei fica em segundo plano e ela vai condenar aquele que ela não gosta e vai absolver aquele que ela gosta. Esta é a grande diferença. Então, em se tratando de um Estado democrático de direito, onde as leis têm que funcionar, se não cumpriu a lei, tem que responder e tem que pagar de acordo com a lei. Seja quem for, seja aquele que foi eleito apenas presidente da associação de bairro ou aquele que foi eleito presidente da República. Todos têm que se submeter à lei. Muitos deles acham que não e manipulam a população, manipulam vários poderes, compram com malas de dinheiro para não se submeter à lei. Quanto mais nós exigirmos que todos se submetam à lei, mais nós vamos ter liberdade para, se agirmos corretamente, qualquer um que quiser fazer algum mal para a gente vai levantar o dedo em riste e dizer: me aponte o que eu fiz de errado de acordo com a lei. Se eu fiz alguma coisa de errado de acordo com a lei, eu vou responder de acordo com a lei. Se não, vai procurar sua turma. Pontualmente 13h, só para encerrar, doutor, em que situação fica o povo brasileiro? A renúncia é indireta, cassação de chapa é direta. Em que situação estamos nós, brasileiros, caso ocorra uma dessas situações? Impeachment, renúncia ou a cassação da chapa? Não vai dar tempo de fazer eleição direta. Aqueles que pregam eleição direta estão pregando regime de exceção. Muito cuidado. Isso não significa que aqueles que forem eleitos indiretamente vão ser bons, não se trata disso. Mas, quanto mais nós seguirmos o que está na lei, mais nós estaremos no Estado Democrático de Direito. Se aquele que for eleito de acordo com a lei também não for bom, a gente usa a lei também para resolver o problema. Sempre usando a lei, nunca usando causuísmo, pelo amor de Deus. Causuísmo é coisa de populista, é coisa de quem não quer seguir a lei. Na visão do nobre advogado Dr. Druziani, existe a possibilidade ainda, embora o senhor disse que não há tempo hábil, mas de se fazer algum tipo de manifestação e acontecer uma exceção, no caso, uma direta já? Existe essa possibilidade? Não vejo possibilidade disso. Teria que mudar a Constituição, e a Constituição ela é rígida, só muda com 2/3. Eu espero que não se atrevam a isso. Muito bem. 1h mais 2 minutos. Lembrando, o programa Abordagem Regional, a cada dia da semana, traz informações sobre uma esfera. Na segunda-feira temos aí a participação do Executivo, na terça o Legislativo, na quarta o Jurídico, na quinta-feira o Espaço Saber com o professor Berck, amanhã estaremos conversando com o Francisco Gentil, ele é fisioterapeuta, e na sexta-feira o Coach em Ação. E em virtude da grande procura, graças a Deus, pelos microfones da Rádio Comunidade, estamos abrindo outros horários. Ontem, inclusive, tivemos a participação do professor de Educação Física, o Matheus Mazotti, e outros dias e horários estarão sendo também abertos. Às sextas-feiras à noite, a partir do próximo mês, às 8 horas da noite, teremos
a participação de médicos. Toda sexta-feira, um profissional da área médica estará conversando com os nossos ouvintes. A todos vocês, muito obrigado pelo carinho. Uma boa tarde. Volto amanhã. Doutor Duziane, até a semana que vem, se Deus quiser. Até a semana que vem, se Deus quiser.